Bom dia, amigos, queridos, mais um domingo. Estamos aqui reunidos para o nosso culto matinal dominical. Aqui a nossa família, eu, Michel, aí você, ou você sozinha, ou sua família, estamos aqui para juntos termos esse momento especial de culto, de louvor a Deus. É muito bom podermos iniciar a semana buscando em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós vamos iniciar cantando o hino Vigiar e Orar. Na Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, no meio do dia e à noite. E essa música fala, esse hino fala exatamente isso. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Se nós fizermos isso, temos certeza de que estaremos em paz, em comunhão com o nosso Deus. De manhã, buscando o Senhor, e no decorrer do dia, quando as tempestades do dia querem abafar a voz de Deus, nós temos que nos lembrar, relembrar e buscar em oração ao nosso Deus. E no fim do dia, colocamos diante dele tudo o que passamos durante o dia. E ele nos dará uma noite tranquila na paz do Senhor, nosso Deus. Vamos estar orando agora, entregando tudo nas mãos do nosso Deus. E depois passaremos para o nosso momento do estudo bíblico. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bem de manhã, queremos estar aqui nesse momento de culto matinal dominical, orando, buscando a face do Senhor, a sua presença, e pedindo a tua bênção, a tua proteção e o livramento do mal durante todo esse dia. Que não venhamos a nos esquecer do Senhor, mas estarmos recorrendo a ti a cada momento, a cada necessidade. Que não tentemos resolver as coisas da nossa maneira, mas que possamos depositar no Senhor a nossa confiança, e o Senhor nos orientará em tudo. Obrigada, Senhor, por esse domingo, por essa semana que se inicia, que as tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão
estejam com cada um de nós no decorrer dessa semana. Pedimos também pelo nosso país, que é a Semana da Pátria, que ao orarmos, Senhor, estejamos colocando o nosso país debaixo, Senhor, da tua orientação, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Estenda a tua mão, Senhor, e que nada do maligno possa estar interferindo, mas que os teus filhos, Pai, onde quer que estejam realmente orando com sinceridade, buscando o Senhor e o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Livra-nos do ódio, livra-nos de termos dissensões, Senhor, na nossa família, entre os nossos amigos, que possamos respeitar a opinião dos outros e que a nossa opinião seja firmada no Senhor, nosso Deus. Ó Pai, o Senhor pediu para orarmos, buscarmos o Senhor para que tenhamos vida tranquila. É isso que nós pedimos, que no nosso Brasil nós tenhamos vida tranquila, abençoada, debaixo da tua unção e da tua graça. Abençoa, Senhor, cada um que está conosco nesse domingo, os que vão ainda assistir mais tarde. Estenda a tua mão, derrama a tua bênção sobre todos. E esteja, Senhor, suprindo cada uma das necessidades. Fica conosco agora, Senhor, dá unção ao Michel para transmitir a tua palavra. E a cada um de nós, sabedoria e entendimento para guardarmos essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, oramos, te agradecemos por tudo. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o caminho da árvore da vida. Vamos entender esse contexto. Vamos ler Gênesis capítulo 3, o versículo de 22 a 24. Diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós vemos que, no princípio, Deus criou um jardim para colocar o homem e plantou lá 3 tipos de árvores. Uma árvore agradável aos olhos, boa para ser comida, uma árvore da vida e uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. Dessas 3, Deus disse, de uma delas você não come, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você dela se alimentar, certamente morrerás. E aconteceu esse fato. E o homem perdeu a comunhão com Deus, se tornou indivíduo, deixou de ser pessoa numa relação, se individualizou e foi atraído, como eu falei domingo passado, por uma outra condição de um amor interessado. E acabou se afastando desse amor sem interesse que Deus havia proporcionado. João, no capítulo 5, versículo de 39 a 44, diz que muitos buscam nas Escrituras a vida eterna. E ele diz, e as Escrituras é que testificam a respeito dele.
Porque Jesus Cristo, ele é o caminho. E aqui nós lemos o seguinte, que Deus, por amor, vendo que o homem já estava morto em relação a ele, impediu que ele comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, e o expulsa do paraíso. À primeira vista, parece que isso não é amor. É amor, porque se Deus deixasse ele afastado de Deus e com vida eterna, ele ficaria já eternamente afastado de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, como nós falamos, ele nos atrai, nos constrange a vir para ele novamente, para que junto com ele a gente possa manter a vida e não manter a inexistência. Isto é, viver a morte e também as trevas. Então ele sabia onde estava o mal. O mal estava nas trevas e ele já havia separado o primeiro dia. Então ele é conhecedor do bem e do mal, mas nada afeta ele. Mas o homem, por ter uma condição sem luz, terra, a estrutura da terra não tem luz própria, mas ele tem a luz de Deus soprada nele. E ele não queria que ele perdesse esse contexto, porque a terra estava para fazer uma função na terra, como um corpo terrestre. E o homem, quando ele perde a comunhão com Deus, ele perde essa condição também de servir aqui na terra. E ele passa a criar um mundo chamado paralelo. E ele fala que lançou do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Veja, o problema estava no contexto da terra. É o que Jesus falou quanto ao semeador e a semeadura. Ele é o trigo que veio semear para gerar novos trigos, mas o mal colocou alguma coisa chamada joio no meio do trigo. Então ele vai contando a respeito do reino de Deus e falando que ele veio trazer essas boas novas do reino para sermos essa expressão a partir do que ele está deixando para nós. E diz aqui o versículo 24, expulso o homem, colocou querubins ao oriente com uma espada, esse é um sentido para mostrar que o homem não conseguiria voltar, revolvendo ali, isto é, para produzir uma transformação. Espada tem esse sentido, é como se fosse uma faca, uma espada, alguma coisa que está revolvendo para impedir que o homem voltasse. E ele fala, para guardar o caminho, não é para guardar a árvore. A árvore da vida não tem problema, é para guardar o caminho. E Jesus Cristo é o caminho da árvore da vida, ou para a árvore da vida. Então Jesus falou que muitos buscam nas Escrituras achar a vida eterna. A vida eterna já foi colocada no homem, a eternidade foi colocada lá no homem, mas o homem ficou ofuscado nesse contexto. E Jesus Cristo agora vem como o caminho, a verdade e a vida, nos reconciliar com Deus e fazer com que isso possa dar vida novamente. O que é mais interessante, a condição do homem nesse mundo ficou num mundo chamado um cosmos, um mundo de trevas, da ignorância, do medo, da vergonha, de culpa e tudo mais. Mas Jesus foi colocado aqui agora como árvore de vida. Como Deus colocou as 3 árvores no princípio, alguém perguntaria, mas por que ele colocou a do conhecimento do bem e do mal se poderia dar problema? Agora nós estamos com o bem e o mal influenciando todas as situações aqui, principalmente o mal querendo dominar toda uma situação em que Deus fez um mundo para que fosse do trigo e não de joio. Mas existe trigo e joio. E na realidade ele não quer que ninguém arranque ninguém, porque o trigo não foi feito para ser juiz, mas o trigo foi feito para produzir trigo. Crescer como trigo e ser não só alimento para outros, mas ter também, depois de triturado esse alimento, pão, mas também ser a expressão da multiplicação desse trigo que é Cristo em cada um de nós. O que é interessante é que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, e agora Deus coloca a árvore de vida, que é Jesus Cristo, num lugar de morte. Lá era um lugar de vida quando ele colocou uma árvore que levaria à morte. Agora ele coloca uma árvore de vida no meio aonde está a morte. E ele diz o seguinte, não coma nada que há no mundo.
de nenhuma árvore que há no mundo, mas coma de uma única árvore que eu vou pôr agora aí no mundo, que é Jesus Cristo, a árvore de vida. Essa árvore de vida foi colocada, como no princípio ele falou que ele colocou uma árvore que era de morte no mundo de vida, agora ele coloca uma árvore de vida no mundo de morte e diz: quem dela comer, viverá. Certamente viverá. E viverá de uma forma plena e eternamente. O homem podia conviver com aquela árvore do bem e do mal. Ele não podia comer, isto é, ter comunhão com aquela árvore. E ele teve. Agora, o homem tem que conviver no mundo, porque ele está no mundo, mas ele não pode comer de nada que está no mundo, como nós já vimos domingo passado, e muito menos amar o mundo em que ele se encontra, porque ele é um estrangeiro, um peregrino, ele é um embaixador do reino agora, representando esse reino, e Deus cuida dele. Jesus então veio para mostrar esse caminho e abrir esse caminho para o homem voltar à comunhão plena com Deus, e voltando à plena comunhão com Deus, se alimentar da árvore da vida que está nessa nova cidade chamada Jerusalém, Jerusalém Celeste, e que tem uma praça e é descrito lá no Apocalipse 21 e 22. Como ele começou no princípio criando alguma coisa, um jardim, paraíso, agora ele também mostra uma nova cidade, onde tem jardim e tem também a árvore da vida lá colocada para nós. E Jesus é esse que abre o caminho e permite nós voltarmos para esse contexto. Por que isso é importante? Porque lá em João 5,39, até o versículo 44, ele fala, sabe qual o grande problema? Ele fala, o grande problema é que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Nós temos em nós aquilo que nós falamos a vez passada, um amor interessado ou interesseiro. O amor de um relacionamento, de interesse pessoal, de comércio, de negócio, mas não um amor desinteressado, ágape. E ele falou, esse é o grande problema, por vocês não terem o amor de Deus em vocês. Segundo, Jesus falou, eu vim aqui como uma árvore de vida para revelar o Pai como sendo realmente o Deus Pai, para que vocês conheçam que nós temos um Pai celestial. E todos nós somos filhos desse Deus. E vocês recebem honra ainda uns dos outros, e não recebem a honra, a glória que provém de Deus. E Jesus falou, eu vim de Deus Pai. E sou essa árvore plantada aqui agora, em que ele diz, quem dessa árvore comer, não terá mais fome, não terá mais sede e viverá eternamente. A mesma coisa que ele falou, certamente morrerás, lá no começo, e o homem morreu porque desobedeceu, agora ele está falando a mesma coisa, colocando essa árvore de vida aqui, que é Jesus Cristo. Quem dele se alimentar, jamais terá fome, jamais terá sede e viverá eternamente. João 17:3 até o versículo 9, a gente percebe que na oração sacerdotal, Jesus faz a mesma afirmação que ele estava falando em João, lá no capítulo 5, 39 a 44. O que ele fala na sua oração sacerdotal? Alguém talvez venha perguntar para você, o que é a vida eterna? Pega João 17:3 e cita lá claramente que é a vida eterna. Ele fala, a vida eterna é esta, ponto. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a um só, o único Deus, esse Criador verdadeiro dos céus e da terra, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Isso é a vida eterna. Por isso que ele colocou agora uma árvore no lugar onde tem a morte, que é chamado uma árvore de vida, que nos dá condições para voltar a essa condição desse caminho, sermos atraídos agora da onde nós estamos afastados de Deus em trevas, para a maravilhosa luz do reino do Filho, que é Cristo Jesus. E Jesus agora, ele diz que ele glorifica o Pai na terra,
e faz com que as pessoas conheçam a obra que ele deu para consumar. Então ele consumou uma obra de Deus aqui. E ao consumar a obra de Deus, ele manifesta o nome de Deus Pai a todos os homens. E ele fala, eu lhes dei a palavra que me desse. E eu agora rogo, intercedo por eles, para que eles sejam um na unidade do Espírito e que eles tenham esse amor do Senhor, esse amor desinteressado, ágape, sem nenhum interesse. Por isso que ele fala para a gente não amar o mundo e nada que há no mundo, e não comer nada do que há no mundo. Porque se nós amarmos o mundo e comermos, termos comunhão com as coisas que há no mundo, nós deixamos de amar a essência daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez. Você pode conviver com o mundo, como o primeiro Adão podia conviver com aquela árvore do bem e do mal, sem problema nenhum. Mas ele resolveu comer aquilo. E Deus falou, certamente morrerás. Agora ele põe a árvore de vida, que é Jesus Cristo, e ele fala para a gente só comer dela e de mais nada que há no mundo. E aí as pessoas não querem se alimentar de Jesus Cristo, que é a árvore de vida. Sobre isso eu gostaria de comentar a situação aonde está essa árvore de vida. Eu gostaria que você abrisse Provérbios. Eu gostaria de citar um pouquinho esse contexto de Provérbios para os irmãos. E por que eu estou usando Provérbios? Porque a própria estação de Mateus, no capítulo 13, quando ele fala, o semeador saiu a semear, ele estava falando por parábolas. Provérbios são formas de expressar algo que é uma verdade que vai além daquilo que a gente pode imaginar, porque transcende. Então, vai falando uma mesma verdade de uma maneira simples para que a gente possa entender. Então, Jesus Cristo é essa árvore de vida que foi colocada para que nós agora, orientados pela ação do Espírito Santo, pudéssemos dele nos alimentar. Vamos fazer a primeira leitura. Então, Jesus Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, e essa árvore que foi colocada agora, ele falou, quem dele comer, certamente viverás. Vamos abrir agora o primeiro ponto, que é Provérbios 8, ou Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios 3, versículo de 13 a 18. Acho que é isso, deixa eu ver se está aqui mesmo. Isso, Provérbios 3, de 13 a 18. Ele fala assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas. E tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Falando da sabedoria, e à sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz, falando da sabedoria. E aí ele fala assim, é árvore de vida, versículo 18, é árvore de vida, os que a alcançam, e felizes estão todos os que a retêm. De quem ele está falando aqui? Lá em João 5, 39 e 40, ele estava falando, vocês estão buscando a vida eterna nas Escrituras, e elas é que testificam de mim. Aqui ele está falando da sabedoria como sendo a expressão exata de Jesus Cristo. Porque 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, diz que Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E que a palavra da cruz é loucura para o mundo, como nós falamos. Mas para nós que somos salvos, é aquilo que nos atrai, é aquilo que nos constrange, é esse amor desinteressado que nos religa novamente com Deus. Por isso que ele fala aqui, não há riqueza maior
Não há uma pérola de grande valor maior do que o próprio Cristo. Está todo nesse contexto que a Bíblia mesmo vai revelando. Existia um que procurava pérola de grande valor. O dia que encontrou Jesus Cristo, vendeu todas as pequenas pérolas e ficou com a única pérola de grande valor. Jesus Cristo, poder e a sabedoria de Deus. Então ele está se revelando aqui como árvore de vida, para que a gente possa ter um referencial palpável para se alimentar dele. E quem dele comer, certamente viverás. Então, cabe uma pergunta para nós aqui. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando esse Cristo, essa sabedoria, estamos retendo ela, mais do que um ouro, que prata, ou pedras preciosas, pérolas? Essa é a primeira pergunta que cabe para nós. Será que estamos realmente procurando, nesse contexto, essa árvore de vida que foi revelada para nós, para compreendermos e passarmos por aquele caminho que impede a gente voltar? E Jesus falou, eu sou esse caminho, eu vou levar vocês de volta, eu vou reconciliar vocês com o Pai. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Provérbios 11, 30 a 31. Provérbios 11, os versículos 30 e 31, faz a seguinte afirmação: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador? Aqui novamente, esse provérbio está falando a respeito de Jesus Cristo. Veja, o fruto do justo, a gente percebe em Romanos 3, que fala que não há nenhum justo sobre a face da terra. Mas Jesus Cristo, o justo de Deus, veio e nos justificou para que agora a gente possa praticar o que nós chamamos a justiça. Receber a sua imagem e semelhança, ficando igual a ele, para expressar a justiça através de nós. Então o fruto do justo é a árvore de vida. Quem é esse justo que veio para nos mostrar agora essa condição de vida e pedir para que a gente dele se alimente? Jesus Cristo, é Deus que deu assim para nós. E o que ganha almas é sábio. Jesus, além de ter a sabedoria, ser a expressão da sabedoria, ele é muito sábio porque ele ganha todas as pessoas para ele. Porque com aquilo que eu for fazer, morrer em lugar de vocês, eu vou atrair todos vocês quando for levantado na cruz. A cruz, como eu falei, é loucura para o mundo e para as coisas que há no mundo. Mas para nós que somos salvos, o poder e a sabedoria de Deus. E agora aqui tem mais um elemento, o fruto do justo. Qual é o fruto do justo? Somos nós que expressamos a essência do justo, praticando a justiça, fazendo a expressão das suas virtudes com a nossa vida, para que as pessoas possam ver o amor de Deus e Cristo Jesus através de cada um de nós. Terceira coisa, é a árvore de vida, ele está falando agora, referindo a Jesus Cristo, como sendo a sequência de uma outra passagem que está em Provérbio, que a árvore de vida fala, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando ele está falando esse contexto de árvore de vida, dessa expressão do coração, é uma passagem que se encontra aqui também em Provérbios, que ele está se referindo a exatamente essa mesma condição. Como nós somos esses embaixadores de Cristo, e a esperança que nós temos agora está em Cristo, nunca vai adoecer o nosso coração, porque o desejo cumprido é a árvore de vida, e o desejo cumprido já foi feito. Deus já fez todas as coisas em Cristo, para que a gente pudesse, reconciliado com Ele, ser a expressão dele agora, aonde a gente estiver. É a terceira condição que ele está se referindo. E ele fala que a última coisa é a árvore de vida, uma língua serena. Uma língua serena, que é uma língua chamada saudável, que é o quarto elemento que fala sobre árvore de vida. Essa árvore de vida, a língua saudável, significa aquela que produz saúde. Jesus Cristo, tudo que ele falou, tudo que ele produziu, é como Deus. Ele falava e as coisas aconteciam. E as bênçãos aconteciam. Ele está se referindo agora à essência
da própria condição da criação. Ele falando, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus encarnada. Por isso que ele é aquele que produz vida. Provérbios 12, 18 diz, a língua do sábio é medicina. E quem é esse sábio? Quem é essa sabedoria? Quem é essa revelação que está aqui como árvore de vida para nós? Jesus Cristo, para que a gente possa expressar esse contexto da vida e poder, alimentando dele, caminhar novamente nesse caminho, ser atraído para viver essa situação. Para nós, cabe uma pergunta final para nós refletirmos um pouco. O que estamos buscando? Primeira coisa, o que estamos buscando? Segunda coisa, o que nós estamos frutificando? Justiça. Terceiro, o que estamos desejando? Realmente é que Cristo apareça através de cada um de nós? E que nós estamos falando? Coisas que edificam? A língua é um elemento fundamental, que a língua suave ou saudável é aquilo que produz vida. Porque com uma palavra você dá vida e com uma palavra você também mata. Aqui em Provérbios, essas 4 situações nos ensina a essência do que Cristo é como árvore de vida. E as 4 situações falam, são árvores de vida essas coisas. E se referindo a quem? A Jesus Cristo. Então, árvore da vida está na praça da cidade celeste, a Nova Jerusalém. E o que é mais interessante é que o rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, do trono do Cordeiro, essa árvore está de um lado e do outro, lá no lugar celeste. E lá não existe uma coisa chamada templo. A gente precisa entender bem isso, santuário. Pois Deus e o Cordeiro o são. Não precisa da luz, nem do sol, nem da lâmpada. Porque Deus, a essência dele e o Cordeiro, que essa luz, brilha e nos mostra agora a realidade, a essência da própria vida. Então aqui eu queria deixar com os irmãos essa reflexão hoje a respeito que quando Deus formou o mundo, ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele viu que o mal estava numa condição concomitante desde a criação, quando ele formou a luz. Quando ele falou, haja luz, o mal apareceu, porque o mal nada mais é do que a ausência da luz. Então, vai conviver o bem e o mal. Então, a árvore que estava lá do conhecimento do bem e do mal, estava lá, sem problema nenhum. Mas o homem não podia comer, isto é, ter comunhão com ela, mas podia conviver com ela. Porque a gente vai conviver. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua dificuldade. Luz e trevas, o bem, o mal, nós convivemos com isso. É uma realidade. Deus conhece, e o homem também conhece isso. Mas ele não está conseguindo discernir. Que agora, Jesus, aonde nós estávamos era mal, ele pôs uma árvore de vida. E essa árvore de vida, ele falou, coma dela. Quem dela comer, se alimentar, certamente viverá. Jesus Cristo. É isso que ele está falando para nós. E Provérbios fala essas 4 situações em que ele fala a respeito. Primeiramente, ele está falando de ter a sabedoria e reter essa sabedoria que é Cristo. Segundo, ele fala da justiça e fazer a expressão que essa justiça aconteça através de cada um de nós, que é Cristo em cada um de nós. Que ele fala de ter uma nova vida e que ele fala de uma língua suave, serena, que é feita para que a gente possa expressar as melhores coisas para a honra e a glória de Deus. E com isso nós encerramos assim essa nossa reflexão. Quem é que Provérbios está falando? De quem que ele está se referindo? Ele está se referindo dessa árvore de vida que foi colocada aqui para nós, e sendo ele o caminho, a verdade e a vida, que a gente possa agora retornar para Deus e para glorificar a Deus com a nossa vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que os irmãos possam continuar refletindo que aonde existiu o mal, também ele colocou uma árvore do bem e disse, alimenta-se dela, certamente viverás. Creia, porque é verdade. E a gente restabelece em Cristo a nossa condição espiritual para voltarmos à condição
de estarmos com Deus na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos ver se a gente consegue cantar essa música. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juncada de lindos troféus. No meio da praça está o rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre felizes irão habitar. Tristeza, nem dor, nem velhice atinge a mansão paternal, mas metade da glória futura jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Acho que é bom. Acho que é bom a gente acabar, porque o hino é longo, mas a glória celeste, queridos, é maravilhosa. Apocalipse 21 e 22. Ali está uma representação plena que a gente vai falar na sequência, talvez domingo que vem, mostrando a interação entre Israel, as portas que estão nessa muralha que é de jaspe, e as estruturas, as colunas, que são os 12 apóstolos, que constituem a essência dessa nova Jerusalém. Israel e a igreja compõem essa nova Jerusalém. E nós somos convidados para participar dela. E Deus nos chama agora para sermos seus filhos amados e, junto com Ele, governarmos por toda a eternidade. Amém, queridos? Amém. Vamos ensaiar mais para cantar, porque não dá. É muito longo. E Amém. Agradecemos a Deus por esse momento e que Deus nos dê um dia abençoado. Amém. Na paz, na comunhão. Sim. E na alegria do Senhor. Glória a Deus. E que possamos cultivar essa árvore de vida dentro de nós. Amém. E que possamos dar muitos frutos de justiça, de paz, de amor, de alegria, onde estivermos. Deus abençoe cada um de vocês, Deus nos abençoe e que possamos continuar firmes no nosso propósito de estar sempre em comunhão com o Senhor nosso Deus e que nada nos demova da fé e da fortaleza que é estarmos juntos com Deus na sua morada aqui na terra e na sua morada celeste. Amém. Vamos orar. Se você tem alguma necessidade, esteja orando agora, entregando diante de Deus, e Ele está ouvindo a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada por mais um domingo, por mais uma palavra que recebemos do Senhor. Derrama sobre nós a tua bênção, a tua alegria, a tua fortaleza, que nada venha nos demover do caminho que é o Senhor Jesus, o caminho da árvore da vida. Abençoa cada um dos irmãos,
que estão conosco agora, que estarão participando mais tarde. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Esteja, Senhor, ouvindo a oração, a súplica, o pedido de cada irmão, o agradecimento, que o Senhor receba essas orações e que cada um tenha certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos, Senhor, no decorrer dessa semana e livra-nos de todo o mal. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana. E tomamos posse. Tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.